olímpica com os jogadores. É precisamente Frederico Varandas que temos, aliás, aqui à mesa connosco. Frederico, muito obrigado por ter aceitado o convite da Sport TV e começo precisamente no seguimento desta peça. Perguntar, sentiu que abandonou Bruno de Carvalho ou não? Boa tarde, obrigado pelo convite de falar à família sportinguista. Está-se a referir ao que eu vi na peça do abandonar no jogo do Passos Ferreira? Não, estou a referir ainda antes, quando resolve tomar a decisão de sair do Sporting. Ou melhor, depois em termos cronológicos, mas antes na peça. Não abandonei Bruno Carvalho, abandonei o projeto Bruno Carvalho. Decidiu levar em frente, não me revia nesse... Apesar de ser um funcionário do Sporting, achei que... Frederico, mas deixe-me perguntar-lhe em que momento exato, todas as entrevistas que deu, penso que ainda não esclareceu isso, em que momento exato é que sentiu que o projeto Bruno de Carvalho já não era o seu projeto? Foi uma consequência, de vários episódios. A gota final, como já é conhecido, foi em pleno final do Jamor. Mas não foi uma coisa de um dia nem de uma semana. Foram meses onde eu senti que o Bruno Carvalho, no último ano, se foi afastando de tudo aquilo que ele tinha feito nos 4 anos anteriores. E eu, apesar de ser apenas um funcionário, porque não era um elemento da direção, era um funcionário, achei que, segundo a minha forma de ser e de estar e de valores, e o que eu pretendo para o Sporting, não poderia mais continuar, no caso, como funcionário do Sporting. Bruno de Carvalho dá a entender que o abandonou, ou seja, que teriam algum tipo de relação para lá da relação profissional. O Frederico aceita esse facto ou não? Não. Sempre tive uma relação muito boa, profissionalmente, com o Bruno Carvalho. Nunca tive nenhuma relação para além disso no trabalho. Zero. Nem tínhamos que ter. Foi uma relação saudável do ponto de vista profissional. Do ponto de vista social, zero. Nunca tive. Nem sinto-me lembrado por isso. Acho que era recíproco. Temos formas diferentes de estar. Por isso, nunca tive qualquer evento social com o Bruno Carvalho. Nem sequer fui convidado ao casamento dele e acho muito bem porque não temos amizade para isso. Profissionalmente, sempre o defendi como sendo diretor clínico até ao meu último dia de Sporting. Bruno Carvalho faz uma acusação que me parece grave, tendo em conta também a sua profissão. Diz que no jogo com o Passos Ferreira, o Frederico eventualmente saberia que ele, a partir do minuto 72, creio que é assim, estaria avisado das dores que estaria a sentir. Qual é o esclarecimento que tem a dar acerca desse final de jogo que meio mundo viu frente ao Passos Ferreira? Sou médico vai fazer quase 14 anos. Sou médico. Se há coisa que eu nunca vi em lado nenhum foi posto em causa a minha competência técnica. Nunca vi. Até hoje, felizmente, nunca foi posto em causa. Um médico tem um código de ética profissional muito particular. Eu próprio estive no Afeganistão e, como médico militar, tratei doentes do inimigo. Feridos foram feitos pelas forças da NATO e o meu dever como médico era tratá-los. Quando tomei a decisão que Bruno Carvalho diz que o abandonei, foi uma decisão totalmente consciente do ponto de vista médico da decisão que tomei. Bruno Carvalho estaria então em condições, está-me a dizer então que não sentiria as dores que fez parecer sentir? Não, digo-lhe que tomei uma decisão completamente consciente nos meus conhecimentos como médico. Sabe, o curso de Medicina, 6 anos de curso de Medicina, mais 1 ano de internato geral, mais 4 anos de especialidade de reabilitação, depois mais 1 ano para outra especialidade de Medicina Desportiva, ao todo dão quase 12 anos. E um percurso militar também, por isso, Frederico... Não, é para responder à sua pergunta. Sim, força. 12 anos. Em 12 anos, imagina quantos doentes vi com lombalgia no serviço de urgência, no meu consultório, na Medicina Desportiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, obviamente, um médico tem sinais que observa num doente, que consegue avaliar qual a gravidade da situação. E, já que foi Bruno Carvalho a pegar nesse assunto, e como disse bem, põe em causa a minha competência técnica, etc., é tão certo isto que eu estou a dizer, que após a descida, porque há aqui outra mentira que eu já vou mais à frente falar, quando socorro Bruno Carvalho, quando deixo,
próprio Bruno Carvalho negou-se a qualquer medicação para a dor, pronto. Quer intramuscular, quer por comprimidos, e havia 4 testemunhas, não uma, não duas, nem 3, 4 testemunhas. Há depois aquela fotografia que é posta a circular. Pronto. E o que eu estou-lhe a dizer é que quando um médico vê um doente a recusar medicação para as dores, é um sinal de otimismo e que sem preocupação. Mas Bruno Carvalho, nessa mesma frase, diz que eu preferi dar uma volta olímpica. Já ouvi isto muitas vezes, muitas vezes. É mais uma mentira que não é dita, que não é por dizer muitas vezes que passa a ser verdade. Nesse jogo eu não dei volta olímpica nenhuma. Nesse jogo, acabou o jogo, levanto-me, dirijo-me ao meio do relvado, cumprimento todos os jogadores do Sporting Clube de Portugal, cumprimento o treinador do Sporting Clube de Portugal e venho devagarinho, deixo para o túnel onde já lá estava o Presidente. Pode-se ver nas imagens, até eu já vi N imagens desse jogo, quem é que dá a volta olímpica? Os jogadores, a equipa técnica, o André Geraldes, braço direito de Bruno Carvalho, deu a volta olímpica. Eu não dei. Noutros jogos dei, naquele não dei. E outra coisa curiosa é que é a primeira vez que eu vejo Bruno Carvalho a falar deste assunto. Sabe quantos dias? Isto foi em abril, início de abril, este jogo, meio de abril. Sabe quantas vezes estive com o Bruno Carvalho depois disto? Eu estranho, porque se Bruno Carvalho acha isso, o mais normal, com a relação que tínhamos profissional, é dizer: ó Veranos, porquê que você não me socorreu? Nunca me questionou. Tive com ele o quê? 30 vezes depois disso? É agora que ele diz isto na televisão? Porquê que ele nunca disse? Porquê que ele nunca quis confrontar? Frederico, hoje esteve, talvez no dia mais negro da história recente do Sporting, quiçá nos 100 e tal anos que o Sporting leva de vida. O que é que aconteceu, Frederico? Estás a referir à academia? À academia, Foi, como já se sabe, um ataque de cerca de 40, 50, não faço ideia, onde fomos apanhados completamente desprevenidos, um grupo de trabalho, jogadores preparados para o treino. Frederico estava onde, exatamente, quando se apercebeu do que é que estava a acontecer? Ou que estaria a acontecer? Eu estava no meu gabinete médico, que fica a cerca de 20 metros do balneário, ouvi o barulho, percebi o que é que estava a acontecer e fui para lá, para a confusão. Frederico, uma pergunta muito direta e pedia-lhe que fosse honesto na resposta. Na sua opinião... Estou a ser honesto em tudo, sim, não sou nessa. Creio que sim. Mas como é uma pergunta que muitas vezes alguns sportinguistas se escusam a responder, é por isso que lhe peço a maior honestidade. Do seu ponto de vista, Bruno Carvalho é ou não o autor moral dos ataques a Alcochete? Já o disse muitas vezes e não tenho que... Bruno Carvalho, aquele ataque é consequência de um clima que se foi instalando entre sócios e adeptos, instalando por um discurso de ódio, de divisionismo, que levou àquilo. E Bruno Carvalho é o responsável, tem responsabilidades da forma como geriu mal toda... Repara, mas não é a relação aos jogadores, é o discurso que Bruno Carvalho adota para o clube, entre sócios. Ontem tem esse exemplo. Mas esse discurso, falou há pouco num primeiro mandato e num segundo mandato. Esse discurso já vem do primeiro mandato, não? Não, internamente não. Internamente discordo. Sempre vi Bruno Carvalho com um discurso agressivo exteriormente ao Sporting, é verdade. Interiormente houve alguns indícios, é verdade, mas como este ano não, nunca, não é? Frederico, durante a semana o Presidente do Sporting deixou mais um post no Facebook onde comparava o ataque a Alcochete a um ataque terrorista, onde incluía também uma imagem do Frederico, e via Facebook comparou um acontecimento, e este alegado acontecimento que faz menção ao Presidente do Sporting. Que comentário tem a fazer a comparação entre estes dois acontecimentos, se quiser chamar assim? Olha, agarro exatamente quando terminei a pergunta passada. É mais um exemplo claro do que é, para mim, inaceitável, intolerável num Portugal, este discurso de incitamento ao ódio, à perseguição, a rótulos indignos. Em relação a isso, é extremamente infeliz, vou-lhe dizer. Extremamente infeliz, porque, sabe, eu tenho honra, orgulho e privilégio de ter servido o país a combater verdadeiros terroristas. Bruno Carvalho não sabe o que isso é, nem sonha o que isso é. Mas Bruno Carvalho, nesse post, também fala do que ele diz, um ataque terrorista na Academia de Alcochete. Ele também não sabe o que foi. Ele fala, mas também não sabe o que foi. E é pena, porque supostamente ele era para ter lá estado às 4 da tarde e por outras razões não apareceu. Mas nem isso ele sabe.
Por isso, esse post tem o valor que tem. Registei-o, como é óbvio. Frederico, outro dos acontecimentos que, de alguma forma, chocou os adeptos do Sporting foi o lançamento das taxas no Sporting Benfica ou na direção da baliza de Rui Patrício. O Frederico estava no banco, o que é que se passou? Passou-se exatamente isso. Inúmeras tochas lançadas para cima da pequena área. Qual foi a reação de Bruno Carvalho, se é que a ouviu? Não reparei nenhuma. Eu estava preocupado. Eu faço Sporting Benfica. Eu aí estava mais preocupado com o jogo, com tudo que estava à volta. Não faço ideia. Frederico disse em entrevistas recentes que se arrepende de ter sido uma das forças dentro da estrutura de futebol do Sporting para que a equipa do Sporting jogasse a final da taça. Porquê é que se arrepende desse facto, Frederico? Olhando para trás, arrependo. Acho que fui um dos culpados por termos jogado aquela taça. Os jogadores não tinham a menor condição para terem jogado aquele jogo. O próprio Jorge Jesus, ali, 3 dias antes do jogo, tenho uma reunião com ele e ele sentiu o Jorge Jesus ali com dúvidas e pergunta-me: doutor, temos a hipótese, disse ele, temos a hipótese de cancelar, de adiar este jogo para depois das férias, etc. O que é que o doutor acha? E eu senti os jogadores com uma vontade. Os jogadores queriam vencer aquele jogo. Os jogadores queriam terminar aquela época com uma taça nas mãos. Queriam dedicar. Acho que os Sportingistas mereciam acabar a época com aquela taça. Aquela taça era justa. Para os 3.400.950.000 sócios que honram o clube. E o meu sportinguismo falou mais alto. O meu coração falou mais alto. E a verdade é que tivemos... Não vou tanto pela parte física. Muitas pessoas falam da parte física. A parte física, obviamente, seria um problema. E depois Jorge Jesus, então, se ele me tiver a ouvir o que eu estou a dizer, não vai discordar comigo em absoluto. Mas mais do que a parte física e técnica da preparação, foi a parte emocional. Eu percebi-me daqueles jogadores no dia, no aquecimento. Ao primeiro erro, eu temia ao primeiro erro, à primeira contrariedade no jogo, eles podiam ter capacidade de reagir, e foi o que aconteceu. É verdade que tentou demover alguns jogadores, no caso Rui Patrício, à cabeça de rescindir em contrato com o Sporting? Não, eu a partir do dia 24 de maio, quando não mais falei com os jogadores sobre isso, a partir desse momento, foi uma notícia como diretor clínico, como sócio do Sporting, terrível. Tive sempre a esperança que não acontecesse, não lhe vou mentir. E vi os dias a passar e nada a acontecer. Acreditava que o Presidente ainda ia tirar algum coelho da cartola. E assim, um verdadeiro coelho da cartola, ia conseguir aguentar os jogadores. Isso sim. Tive a esperança, mas depois... Já lhe vou perguntar mais à frente se vai conseguir tirar esse coelho da cartola se assumir a presidência do Sporting, se houver eleições. E só haverá eleições à partida se amanhã for votada a destituição de Bruno Carvalho. É isso que está à espera amanhã que aconteça? Dos sinais que lê como sportinguista? Sim. Amanhã espera a revogação deste Conselho Diretivo. Estará na Assembleia, presumo. Obviamente estarei na Assembleia. E penso que... Sabe que eu... Estou aqui, mais uma entrevista, já dei, mas já fui a todas as televisões e pedi o mesmo. Pedi eleições. Falei não só para a família sportinguista, mas também para Bruno Carvalho, que também ainda pertence à família sportinguista. Apelei por tudo para que ele fosse eleições. Que tivesse a coragem de eleições diretas. Para passar, é a primeira Assembleia para revogar uma direção. É a primeira Assembleia em 112 anos de história do clube. Para mim será sempre um episódio negro. E Bruno Carvalho não teve a coragem de pôr os interesses do Sporting acima dos dele, acima dos desta direção. E recandidatar-se. E disse isto dia 24, disse isto na SIC, disse isto na CMTV, disse isto na RTP. Estou a dizê-lo aqui na Sport TV, e agradeço mais uma vez. E infelizmente tivemos que ir à Assembleia. Mas também tivemos que ir à Assembleia porque Bruno Carvalho foi obrigado. Porque Bruno Carvalho diz, então vamos ter a Assembleia destituinte. Então... Mas não é verdade. Foi obrigado pelos tribunais a ver isto. Porque Bruno Carvalho disse, só vai haver Assembleia se eu quiser. E disse que nunca seria realizado. E isso é um dos problemas para isto ter chegado aqui. E uma razão para que eu acho que acredito que os sportinguistas vão votar na revogação desta direção é exatamente isto. Bruno Carvalho perdeu
perdeu a sua palavra. Ainda, repare uma coisa, está a falar nesse dia 10 de junho de 2018, Bruno Carvalho disse isto: aqui dou o meu compromisso em nome das minhas filhas, que se houver uma AG de destituição, eu voto a favor dela. 10 de junho. O que é que Bruno Carvalho tem a dizer em relação a isto? São inúmeros... Rodrigo, se amanhã acontecer a destituição, acredita que Bruno Carvalho vai manter a palavra dada ontem na Sporting TV e não se candidatar a eleições? Ou espera, se houver eleições, de ter Bruno Carvalho pela frente? Repare, mas eu quero ter Bruno Carvalho pela frente, mas fiz-me a primeira pergunta de palavra. Não, hoje nem eu, nenhum sportingista acredita na palavra de Bruno Carvalho. Bruno Carvalho já prometeu, quantas vezes? 5, 4, que ia sair do Facebook. Agora é que é mesmo. E volta. Diz isto, fala em relação ao despedimento dos treinadores, fala em relação a isto, como eu estou-lhe a dar este exemplo, da Assembleia da AG. E Bruno Carvalho não percebe que isto foi o que enfraqueceu a sua liderança. Os seus soldados, que são todos os funcionários do Sporting Clube de Portugal, têm hoje muito pouco valor na palavra de Bruno Carvalho. E isto torna uma liderança frágil, muito frágil. Não é só nos jogadores. E isto é o exemplo. Isto é o exemplo. Estava a fazer uma pergunta. Acredita que Bruno Carvalho... Eu vou-lhe dizer o que é que eu acredito, o que eu quero. Eu quero que amanhã seja revogada a direção do Sporting Clube de Portugal. Não quero nenhum processo de suspensão que impeça o Presidente. Eu quero que o Presidente vá a eleições. Eu quero que os sócios do Sporting que defendem Bruno Carvalho tenham o direito de exprimir o seu voto. E depois o ato eleitoral dirá qual o futuro do Sporting. Frederico, porque sem isto não teremos paz. Colocando o caso de haver eleições e o Frederico as ganhar, há aqui várias questões que os sportinguistas se colocam. Primeiro, se mantém Mihailovic, depois se mantém Augusto Inácio e depois qual será o seu projeto para tentar ou não fazer com que os jogadores que rescindiram voltem atrás, ou se não conseguir que eles voltem atrás, que o Sporting ganhe os processos em tribunal. Bruno Carvalho já prometeu que os ganhará a todos. Pronto. Isso é um excelente... Não vou começar já por aí, mas eu vou pôr aqui uma nota para não me esquecer desse pormenor. Mihailovic não é o treinador que eu teria imaginado, não é o perfil do meu treinador. Não posso mentir, não é. Mas aqui tenho que reconhecer, quando digo que Bruno Carvalho mudou no último ano, em determinados comportamentos, em estilo, também mudou na escolha de treinadores. Mihailovic, olho para todos os treinadores que Bruno Carvalho escolheu até hoje, também mudou. Aí também mudou. Em relação ao Augusto Inácio, já o disse muitas vezes, trabalhei com o Augusto Inácio já, neste Sporting. Sei porque é que Augusto Inácio saiu do Sporting. Porquê? Bruno Carvalho. De certa forma, não foi por estar em convergência com Bruno Carvalho. Isso tenho certeza. Não é? E depois foi colocado para as relações exteriores, externas do Mas Augusto Inácio, quando assinou agora outra vez pelo Sporting, disse uma frase que eu acredito em Augusto Inácio. Disse que nunca seria um problema, seria sempre uma solução. Por isso, quando falarmos, tenho a certeza que encontraremos uma solução. Jogadores, e agarrando na última, é bom e que fique claro, porque há aqui muita contra-informação e querer fazer barulhos da parte. Neste momento, eu defendi aquele grupo até ao fim. Porquê? Porque achei que defender aquele grupo era defender o Sporting Clube de Portugal. A partir do momento em que os jogadores rescindem, já não são Sporting Clube de Portugal. E eu não ponho o Sporting Clube de Portugal, não misturo o Sporting Clube de Portugal, não misturo o meu amor com o Sporting Clube de Portugal e a minha devoção com o Sporting Clube de Portugal, com amizades, com família. Não misturo. Por isso, todos aqueles jogadores que me respeitam sabem que se eu for o Presidente do Sporting Clube de Portugal, vou defender 100% dos interesses do Sporting Clube de Portugal. Isso é tentar até às últimas consequências ganhar os processos que o Sporting... Isso é, primeiro, o objetivo ideal é reverter isto. E, se não conseguir reverter do ponto de vista, vou ter que defender ferrimamente os interesses do Sporting Clube de Portugal. E agarrou nessa última questão, que é muito interessante. Bruno Carvalho ontem disse uma de várias coisas, e vamos começar por aí. Que se eu for o Presidente do... Eu, Bruno Carvalho, for o Presidente do Sporting, vou ganhar todas as rescisões. Vai ganhar o quê? Vai ganhar? Bruno Carvalho utiliza esta palavra, vai ganhar. O que os sportingistas queriam é que não tivesse havido nenhuma rescisão. Eu vou refazer esta... Se calhar, o que é que o Bruno Carvalho está a querer dizer? Isto não vai ser só uma catástrofe, vai ser só
uma coisa terrível, ou vai ser só uma coisa muito má. Agora, ganhar... Isto parece, sabe o quê? Parece aquelas pessoas, fazendo uma analogia, uma pessoa que pega fogo a uma casa, a casa ardeu, e agora, não me deixe embora porque eu sou muito bom a apagar fogos. O que é que me interessa a mim como é que se vai apagar o fogo? O que me interessa é porque é que a casa ardeu. E o responsável é Bruno Carvalho. Bruno Carvalho. Frederico, se for presidente do Sporting, vai tentar o regresso de Jorge Jesus? Ou de Leonardo Jardim, com quem esteve a almoçar esta semana? Jorge Jesus é um dos 10 treinadores mais bem pagos do mundo. Viu há pouco tempo. Tem contrato. Assinou tem contrato por um ano. São 2 treinadores com contrato. Sim. Mas estamos a falar... Eu nem sequer sou candidato ainda. Vou-lhe dizer só ao treinador. Tenho o treinador, o perfil que gostaria. Tenho. Isso quer dizer que Mihailovic consigo é para sair? É isso ou não? Não, está-me a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que não é o perfil que eu teria. Mas, no dia em que eu assumir o Sporting Clube de Portugal, tenho de saber defender os interesses do Sporting Clube de Portugal. E acho que estamos a perceber. Pronto. Estamos praticamente a terminar o nosso tempo. Ficou aqui ainda um tema para trás. A Operação Cashball. O Frederico estava dentro da estrutura do Sporting. Alguma vez se apercebeu que haveria algum indício daquilo que são acusados André Geraldes, que era um elemento da estrutura do Sporting? Naturalmente os outros arguidos, creio eu, não os conheceria, porque não faziam parte da estrutura do Sporting. Não, há mais um arguido que eu conhecia, fazia parte da estrutura do Sporting. O Gonçalo Rodrigues. Sim. São 2 arguidos da estrutura do Sporting. Não tinham qualquer indício. Aguardo com extrema preocupação, porque, como já disse, no meu Sporting, no Sporting que eu acredito, no Sporting que todos os Sportingistas têm orgulho em ser Sportingista, não existe a prova de suspeição. Em relação, deixe-me só dizer uma coisa, que eu joguei aqui a ter mais oportunidade, que Bruno Carvalho ontem falou ainda das rescisões. Uma das razões que eu apelo a todos os Sportingistas a uma resposta massiva do seu sportinguismo na presença na Assembleia da Manhã, é que Bruno Carvalho refere que, neste momento, um argumento que acusou anteriores direções, que é ou ele ou o caos. Bruno Carvalho ontem diz: só eu posso ganhar as rescisões. Já respondi a isto. Vai-se deixar, se houver revogação, deixa-se fazer a reestruturação financeira. A reestruturação financeira é feita com o Sporting Clube de Portugal e não com Bruno Carvalho. Bruno Carvalho não tem exclusividade de nada. Sporting Clube de Portugal perde a maioria da SAD. Também disse isto. Não sei, depende do candidato e depende de qual for o presidente. Comigo, Sporting Clube de Portugal será sempre o detentor da maioria da SAD. Bruno Carvalho será expulso de sócio. Se há coisa que eu não revi, mesmo no primeiro mandato de Bruno Carvalho, foi expulsar sócios. Para mim, a expulsão de sócio é como se fosse uma pena de morte a alguém que ama o Sporting. Acho isso inqualificável. Se eu for o presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno Carvalho não será expulso. Em relação ainda às rescisões, parece que só ele pode, mas Bruno Carvalho é o advogado. Ele vai ser... Eu ouvi dizer que Bruno Carvalho contratou um advogado, um craque, para as rescisões. Muito bem. O advogado craque tem contrato com o Sporting. Não há de ser com Bruno Carvalho. Por isso, estas teorias, caos é o que o Sporting vive hoje. Caos é o presente. E estes argumentos são de uma desonestidade que eu nunca julguei ver Bruno Carvalho dizer aos sócios. Frederico, acredita que Bruno Carvalho amanhã estará ou não estará na Assembleia? Eu espero que esteja. Como sócio tem esse direito. Para terminar, perguntar-lhe qual é o seu projeto para o Sporting, se algum dia vier a ser presidente? O meu projeto é pôr o Sporting a vencer. Mas para pôr o Sporting a vencer, temos que saber unir o Sporting. Unir o Sporting. E neste momento Bruno Carvalho não só não consegue unir o Sporting, como é o primeiro elemento estabilizador e que incute a divisão no Sporting. Sem união, o Sporting não vai a lado nenhum. Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui no Central Mais, neste espaço especial de entrevista. Frederico Varandas, eventual candidato às eleições do Sporting, se as houver. Ora, naturalmente, amanhã a Assembleia dos Leões terá cobertura completa por parte da Sport TV. Ora, ainda antes